paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Queridos, a Igreja Pentecostal Jesus é a Rocha, através da minha vida, pastor Marcelo Henrique, e da pastora titular da igreja, pastora Grace Leite, tem a alegria e o prazer de levar até você, nessa manhã, um comunicado. Você que tem acompanhado o nosso trabalho já há algum tempo, você deve ter percebido que todas as semanas nós lançamos nesse canal um vídeo, um devocional. E nós queremos ampliar esse leque. Nós fomos movidos por Deus, desafiados por Deus, instruídos pelo Espírito Santo a ampliar esse leque. A partir dessa semana, toda quarta-feira nós vamos manter o nosso devocional, mas a partir de sábado, todo sábado, nós vamos lançar um vídeo sobre estudos, sobre diversos temas. E eu quero, desde já, contar com a sua participação. Eu quero que você envie para nós mensagens fazendo sugestões. Qual é a sua dúvida? Você tem alguma dúvida acerca do jejum? Acerca da graça de Deus? Acerca do Espírito Santo de Deus? Você quer saber sobre alguma coisa mais sobre Jesus? Sobre a misericórdia de Jesus? Sobre o amor de Jesus? Nós queremos contar com a sua participação, porque o nosso intuito é de abençoar a sua vida. E, na medida do possível, nós vamos estar gravando novos vídeos para tirar a sua dúvida. E desde já também eu quero dizer que eu não estou aqui para debater religião, não estou aqui para discutir religião de maneira nenhuma. Eu não sou o dono da verdade, estou aqui simplesmente para poder ajudar você a entender alguma coisa que você tem dúvida. Eu quero ser um canal de bênçãos nas mãos do Senhor para abençoar a sua vida. E meu único intuito nesse trabalho é que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, reverenciado, glorificado. Então, quarta-feira, devocional. Sábado, os estudos. E na segunda-feira, nós queremos colocar as mensagens que serão ministradas, que serão pregadas lá no nosso templo. Inclusive, eu quero te dizer mais uma vez que o nosso templo fica na rua Tenente João Ferreira, número 85, no bairro Jardim Guanabara, ali nas proximidades do bairro Floramar. Amém? Antes de entrar no estudo, eu já quero te desafiar. Como eu já comecei falando, deixe o seu comentário. Mais do que nunca é essencial o seu comentário. Olha, pastor, eu não gostei desse estudo. Achei que o senhor foi muito simplório. Achei que o senhor foi muito evasivo. Queria que o senhor desse mais detalhe. Olha, pastor, eu tenho essa pergunta a fazer. Eu tenho esse questionamento a fazer. Então, por favor, deixe o seu comentário. Quero também te pedir que você esteja compartilhando. Talvez você não precise desses estudos. Talvez você já saiba tudo. Você seja uma pessoa cheia do conhecimento. Glória a Deus por isso. Mas talvez tenha pessoas que você conheça, que querem conhecer, que querem aprender um pouco mais. Então eu te peço, compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e leve outras pessoas a se inscreverem. E mais uma vez, dá um clique aí no like. Não deixe de dar um clique aí no like. Quanto mais você der o clique aí no like, o YouTube vai entender que esse trabalho é um trabalho importante, que esse é um trabalho que precisa ser dado mais importância. Amém? Bem, o tema que eu escolhi para poder iniciar esse trabalho é um tema, para mim, fundamental e importante. A Bíblia, a Palavra de Deus. Por que eu escolhi a Bíblia? Porque nós vamos falar muito acerca dela. Todo o estudo que for trago nesse canal vai ter como base a Bíblia. Eu não quero de maneira nenhuma falar de axiologia. Eu acho aquilo, eu acho aquilo. Eu quero te passar o que a Bíblia diz,
que a Bíblia nos ensina. E hoje eu quero falar sobre a origem da Bíblia, como ela começou, como ela foi formada. Amém? Muitas pessoas acham, ou muitas pessoas pensam que a Bíblia foi escrita por Deus. E isso não é verdade. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens inspirados por Deus, guiados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o único texto dentro da palavra que foi escrito por Deus são os 10 mandamentos, quando Deus escreveu nas tábuas da lei na mão de Moisés. Como eu disse, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens de diferentes nações, homens de diferentes nacionalidades. Foi escrita em períodos distintos. A Bíblia levou quase 1.200 anos para ser totalmente escrita, compilada. Foi entre o ano 1100 antes de Cristo e o ano 95 depois de Cristo, aonde encerra com o livro do Apocalipse. O nome Bíblia quer dizer livros ou coleção de livros. A Bíblia é um livro dentro do outro livro. Só que é interessante que um livro completa o outro. Vou te dar um exemplo rapidinho aqui. O profeta Isaías, no ano 800 antes de Cristo, ele profetizou o nascimento de Jesus. E Mateus veio e narra o nascimento de Jesus. Ou seja, um livro completa o outro livro. O profeta Joel profetizou, escreveu sobre a vinda do Espírito Santo. E Lucas escreve lá em Atos a descida do Espírito Santo. A Bíblia é um livro completo. Um livro completa o outro. No início, queridos, a Bíblia ela começou a ser escrita, compilada em papiro. Depois, mais na frente, em peles de ovelhas. E, por último, ela passou a ser escrita em papel codex. Bem, no início, queridos, a Bíblia não tinha divisões. Não é como nós conhecemos hoje, com capítulos e versículos. Ela era um livro completo. Para as pessoas lerem, deveriam pegar da seguinte forma. Vou dar um exemplo. Eu vou ler o rolo do livro do profeta Isaías na página 5. Vamos dar um exemplo assim. Eu teria que pegar e ler toda a página, porque não tinha divisão de capítulos e de versículos. Isso só passou a acontecer no ano de 1226, através de um arcebispo chamado Stephen Leggton, que fez essa separação em um monastério em Paris. A primeira formação da Bíblia, que seria a original, contém 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O termo testamento significa aliança ou acordo. O Antigo Testamento é a aliança de Deus com Israel. O Novo Testamento, a aliança de Deus com o homem, a aliança de Deus com toda a humanidade. É bom você também saber que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. A Bíblia foi escrita por temas. Ela foi dividida, melhor dizendo, por temas, não por ordem cronológica, certo? Então, ela ficou dividida da seguinte forma. Nós temos primeiro os livros das leis, que é chamado o Pentateuco, que seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E depois vem os livros históricos. O livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, Reis, Esther, Neemias. Esses são chamados os livros históricos. Depois tem os livros chamados poéticos ou sapiensais, que seria Salmos, Provérbios, Eclesiastes.
Mais na frente, tem os profetas maiores e os profetas menores. Por que é chamado profetas maiores e profetas menores? Por causa da quantidade de capítulos, por causa do volume dos seus livros. Um exemplo, o profeta Isaías escreveu, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos, se eu não estou enganado. E tem livro de alguns profetas que tem um capítulo. Então, é dividido entre profetas maiores e profetas menores. Depois vem o Novo Testamento, que são os evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos. Depois tem as cartas pastorais ou cartas paulinas, as cartas gerais e, por último, o Apocalipse. Tá dando para entender até aí, queridos? Amém? Que a paz e a graça, durante muitos anos, a palavra de Deus, ela foi transmitida de forma oral. Ela era falada, ela era passada de pai para filho. Então, no início, ela não era escrita, ela não era compilada. A palavra passou a ser escrita, literalmente, no ano de 1020, durante o reinado de Saul. Aí ela passou a ser escrita. E no ano 500 antes de Cristo, os escribas reuniram vários e vários rolos, vários e vários pergaminhos e os transformaram em livros. No ano de 1200 depois de Cristo, houve um concílio numa cidade chamada Jânia, que atualmente é a cidade de Jabne, aonde se reuniam os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e ali foram escolhidos de forma meticulosa por diversos anciões, e ali foram escolhidos os 66 livros. Amém? Muitos anos. Em 1546, depois de Cristo, houve um novo concílio, o concílio chamado de Trento. E nesse concílio foram adicionados novos livros, os livros chamados de apócrifos, e que são o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus e Baruque. A Bíblia usada hoje em dia pelos evangélicos contém 66 livros, que foram a primeira formação. A Bíblia usada pelos católicos contém, além dos 66 livros, os livros chamados apócrifos, que, como eu disse, foi inserido na Bíblia no ano de 1546. É muito importante frisar que a Bíblia, ela não é só usada por religiosos, ela não é só usada por padre, por pastores, por rabinos ou coisa parecida. A Bíblia é um livro totalmente atualizado. Para você ter uma ideia, a nossa Constituição é baseada na Bíblia. A lei penal, ela é constituída na Bíblia, ela tem base na Bíblia. Por quê? A Bíblia tem diversas leis: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, por aí afora. Então, muitas das leis da Bíblia foram parar no nosso Código Penal. Se você presenciar um dia um julgamento ou participar de um julgamento, você vai ver que ninguém fala antes de jurar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então, ela é um livro totalmente atualizado. E você pode perguntar assim, você pode perguntar assim, pastor, por que eu devo ler a Bíblia? Simples, porque ela é a palavra de Deus. É a Bíblia que nos ensina, é a Bíblia que nos mostra a vontade de Deus. Como que você ia saber qual é o propósito de Deus para a sua vida se não fosse através da Bíblia? Como que você ia saber que Jesus Cristo ia nascer, ia vir ao mundo e ia se entregar por você se não fosse pela Bíblia, pela
palavra de Deus. E a própria Bíblia contém diversos textos, centenas de textos, nos instruindo a lê-la, a conhecê-la, a praticá-la. Vou dar aqui alguns exemplos rapidinho. A Bíblia diz no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, o povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento da palavra. O salmista, escrevendo o Salmo 119, no versículo 11, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda no mesmo Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando Deus chamou Josué para assumir o lugar de Moisés, Deus deu para Josué algumas instruções. E uma delas está lá no Josué, no capítulo 1, no verso 8, que ele diz: não cesses de falar no livro não cesse de falar deste livro. Nele medite dia e noite. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus, falando lá no Evangelho de Jó, no capítulo 8, no versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda no Evangelho de Jó, no capítulo 15, versículo 5, estás limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus ainda diz em Mateus, no capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha do evangelho e maneja bem a palavra da verdade. E aí vão vários textos. Queridos, a Bíblia é a sua bússola, é o seu manual. A Bíblia, ela tem que ser lida, meditada. Infelizmente, ela tem sido deixada de lado. Tem sido colocada em segundo, terceiro plano por muitos religiosos, por muitos cristãos, por muitas pessoas. Mas eu quero te desafiar nessa manhã a voltar a ler, a praticar, a buscar a palavra de Deus. Amém? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Talvez você queira um esclarecimento maior sobre alguma coisa que foi falada. Deixa aí o seu comentário. Amém? Quero te pedir, esteja participando conosco. Esse é o primeiro vídeo de estudo. Nós vamos lançar outros e outros e outros. Eu te peço mais uma vez que você envie a sua sugestão. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente. Que o amor do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa te encher de sabedoria, de conhecimento da palavra dele. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.